Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou dar 4 motivos para você não vir para Portugal. Se você se enquadrar em um desses motivos, em um desses pontos, pense 2 vezes se vale a pena realmente você vir para Portugal. Meu nome é Nilda Lourenço, para quem não me conhece, eu imigrei em 2019 com 56 anos, hoje eu estou com 62, portanto vai fazer 6 anos que eu estou aqui em Portugal. Vim com a minha família, eu, meu marido e meu filho tem 13 anos e eu sou a maior estimuladora, maior incentivadora para quem quer imigrar, para encorajar, para dar coragem mesmo, passar informações, para que tenha uma imigração tranquila. Eu passo minha experiência, eu falo dos pontos que eu acho mais importantes para informar quem está querendo vir para Portugal, principalmente para as pessoas acima de 50 anos. O vídeo de hoje não é exatamente voltado para as pessoas de 50 anos ou 50 a mais, é para qualquer pessoa, tá? Independente da idade. É claro que tem itens aqui que eu vou falar que se enquadra mais para as pessoas mais jovens, mas vale também para as pessoas 50 a mais, tá? Primeiro motivo é você não estar legalizado, é você não ter como se legalizar. Por alguma razão você não consegue um visto, apesar de ter vários vistos para Portugal, né? Se você não se enquadra em nenhum dos vistos, se você não tem documentação, tem muita gente que vem como turista e fala, eu vou como turista, lá eu dou um jeitinho, lá eu me viro. Até pouco tempo era possível entrar com manifestação de interesse, tiraram essa possibilidade e agora voltou. Acabou de ser aprovado, só que tem restrições. Tem várias restrições, ainda não é como antes, que bastava vir como turista e você entrava com a manifestação de interesse. Era muita gente entrando no país de forma totalmente desregulada, né, descontrolada, contando com essa manifestação de interesse para poder se regularizar. Nenhuma empresa te daria emprego se você não está legalizado. E se ela te der emprego, se você conseguir um emprego sem estar legalizado, desconfia, porque você corre grande risco de trabalhar e depois não receber, tá? É muito importante que você venha legalizado para o país. Não tenha pressa, vá com calma, pesquisa, veja onde você se enquadra, porque são vários tipos de vistos para entrar em Portugal. Tem visto de estudante, tem visto de empreendedor, visto de investidor, visto D7, tem vários outros vistos. Então, pesquisa, conversa com um especialista em visto, né, para saber onde você se enquadra. Se você não se enquadra em nenhum, se não tem jeito, é um motivo para você não vir. Eu vou dar um exemplo de uma família que eu conheci em Coimbra e que veio como turista. Um casal e 2 crianças. Isso quando eu morava em Coimbra. Eu estava sempre no parque, né? Meu filho era pequeno ainda, era criança, e eu estava lá no playground. Então eu via várias brasileiras, eu conversava com muita gente, conhecia muita gente, porque eu morava num lugar muito estratégico e estava lá no parque, né? Porque para você fazer amizade é assim, né? Ou você tem criança, ou você tem cachorro, vai passear com o cachorro, ou você joga tênis, né? E eu tinha criança. Agora aqui em Gaia, por exemplo, como eu não tenho, meu filho já tá maior, faz várias outras atividades, né? Então eu não tenho mais aquela oportunidade de conhecer as mães das crianças, é diferente, não tenho cachorro, não jogo tênis, então aqui eu não conheço quase ninguém. Em Coimbra eu conhecia muita gente, em função do lugar que eu estava morando, né? Num ponto bem estratégico. E eu conheci essa família, era de Minas Gerais, um casal com 2 crianças, e eles entraram como turista. Ela estava falando para mim que entraram como turista e ele conseguiu emprego. Ele estava trabalhando para uma empresa, fazendo instalação para uma empresa de telecomunicações, mas era a empresa terceirizada, né? Essa empresa muito famosa, muito conhecida aqui em Portugal, muito popular até, essa é uma grande empresa de telecomunicações. Essa empresa contrata, ela terceiriza mão de obra para instalar, né? Assim como no Brasil, a Telemar, a Vivo, né, contratam pessoas para fazer instalação, essa empresa aqui em Portugal contrata. E o marido dela foi contratado, ela estava super feliz, eu falei, nossa, mas que bênção, né, trabalhar para essa empresa, né, tudo bem que é terceirizado, mas uma empresa de nome, né, e ela estava toda feliz. Eu falei, uma bênção, porque entrar como turista e conseguir um emprego assim rápido, né,
E passou. Aí quando foi, depois de um tempo, acho que uns 2 meses, eu encontrei com ela de novo no parque e perguntei se estava tudo bem. Ela falou que o marido trabalhou, primeiro mês recebeu, segundo mês não recebeu um tostão. Diz que ele fazia muita hora extra, trabalhava bastante para ver se tirava um pouco mais, não recebeu nada. E ele não tinha nem com quem e reclamar, ou como que ele ia procurar os direitos dele se ele estava ilegal aqui no país, né? Quer dizer, a primeira falha já foi aí, o erro já começou aí. Ele entrou como turista e foi trabalhar sendo que era um turista, né? E acreditou, confiou, depois ele não podia nem ir atrás dos direitos dele. E depois eu fiquei sabendo que ele foi trabalhar na Espanha, alguém convidou ele para trabalhar na Espanha, um outro brasileiro, né? E ele deixou a mulher e as 2 crianças em Coimbra sozinhos. Mas olha a dificuldade, ficou longe da família, ela sofreu muito, ela estava assim muito arrasada, estava muito triste porque o marido estava na Espanha, porque aconteceu tudo isso, né? E depois eu não sei o que aconteceu com eles, não sei se ela está em Portugal, se ela foi para Espanha, porque nunca mais vi, nunca mais ouvi falar também. Não éramos amigos, né? Não tinha assim, não mantínhamos contato, era aquelas pessoas que você conhece de passagem. Esse é só um exemplo, tá? E sem contar outros, né? Outros exemplos, a saúde, né? Para você usufruir da saúde pública, para você usufruir de vários outros benefícios, coisas que você poderia usufruir se tivesse legalizado. Então, para você vir sofrer, se você tá mal aí no Brasil e vem para cá achando que aqui você vai dar um jeitinho, não tem jeitinho aqui. É tudo certinho, né? Não existe isso. Qualquer país, se você entrar ilegal, você corre grande risco de não conseguir emprego, de não conseguir levar sua vida, né? O segundo motivo para você não vir para Portugal é se você não tem uma reserva financeira. Porque se você vem, mesmo tá legalizado, tudo certinho, vai procurar emprego. Você precisa ter uma reserva, porque você não sabe se você vai encontrar emprego rápido, se vai demorar para você conseguir emprego. Tem gente que arruma de um dia para o outro, mas tem muita gente também que fica meses para conseguir emprego, né? Que garantia você vai ter? Tem muita gente que vem legalizado, que tem profissão, que tem tudo e que fica meses até se acertar. Aí no começo pega trabalho de Uber, pega limpeza, pega construção por um tempo, para depois vai descobrindo, né, o caminho das pedras e vai melhorando. Mas até você descobrir esse caminho das pedras, até você conseguir se virar aqui em Portugal, e você precisa ter dinheiro para você pagar todas as despesas. Para você que vem sem emprego, claro, né? Se você já vem com emprego arrumado do Brasil, ótimo. Aí você consegue até se legalizar, né? Conseguindo emprego estando no Brasil. Então, tem aquelas profissões bastante demandadas. Uma dica que eu vou dar aqui é que você tem tempo, vamos supor que você pretende vir para Portugal, e vamos supor que você vai fazer um planejamento. Eu até sugiro que você faça curso, se você não tem nenhuma curso profissionalizante, curso técnico, tipo Senai, é uma boa dica. Você fazer cursos do Senai, tem curso de soldador, de eletricista, de pedreiro, tem vários cursos, inclusive tem curso gratuito. É uma excelente forma de você se preparar para você vir para Portugal. É uma excelente forma de você se preparar fazendo cursos. Geralmente esses cursos você acaba de se formar, você já tem emprego aí no Brasil, né? Você faz cursos, por exemplo, no Senai, é muito rápido para você arrumar emprego quando você faz esses cursos profissionalizantes. E você vai já adquirindo experiência, e quando imigrar para Portugal, você já tem uma profissão para você não ficar ali naquele salário mínimo, tá? Salário mínimo, todo mundo fala, você vem aqui para passar fome, ou você vem aqui vai ficar no salário mínimo. Depende de cada um. Se você investe, se você estuda, se você põe energia no que você quer, se você vai atrás, se você faz acontecer, você sai sim do salário mínimo, tá? Geralmente quem fala isso, vem aqui para ganhar só o salário mínimo, é porque não estudou, não pensou em fazer um curso, não pensou em estudar uma profissão. Você imigra porque você quer melhorar de vida, não é assim?
porque você quer desenvolver alguma coisa, ou você quer estudar, ou você quer seguir uma carreira, ou você quer melhorar a sua vida mesmo. Então, se for, você tem que saber que você vai conseguir. Você pode até pegar um trabalho qualquer, em paralelo, estudar para você conseguir sair dali do ponto A e para o ponto B. Mas se você não traz uma reserva, se você depende só daquele salário, você acaba não conseguindo, porque você vai ter que trabalhar, fazer horas extras, vai ter que trabalhar em 2 empregos, é muito assim, sofrido. É um motivo para você não vir no momento, enquanto você não tem, mas você tem você que faz a oportunidade para você se preparar e vir, né? Você não tem hoje, mas como eu tô falando, você pode fazer um curso, trabalhar aí para pegar já a experiência, e depois de uns 2 anos você já fez, você já tem uma reserva financeira, você já tem uma profissão e vem com mais tranquilidade e com a certeza que você vai melhorar de vida, você vai poder se desenvolver, né? O terceiro motivo para você não vir é se você não está disposto a se adaptar à cultura portuguesa. Se você já tem uma imagem ruim, se você já não gosta muito da cultura portuguesa, não adianta você vir, porque você não vai ser feliz. Você não vai ser feliz, porque você estando aqui, você tem que respeitar a cultura, os costumes do português. E se você não aceita, se você não gosta, você vai ser infeliz, você não vai pegar amor pelo país, porque é muito importante que você goste do lugar onde você está, né? O terceiro motivo para você não vir para Portugal é se você não tem um propósito. Se você não tem nenhum propósito, se você quer vir porque quer vir só por vir, você não sabe por que você quer vir para Portugal. Muita gente quer vir pela segurança, para ter uma qualidade de vida, mas tem muita gente que não sabe, só porque tem vontade de mudar de país e nem sabe por quê. Você tem que saber por que você vem, porque Portugal não é fácil, não é o país das maravilhas, não é um conto de fadas, realmente é um país que tem muitos problemas também, e você vai ter muitos problemas se você não souber por que você está aqui, qual é seu propósito. Você pode desistir na primeira dificuldade. Por exemplo, no inverno, se você não está bem acomodado, bem instalado, você pode já se deprimir e falar: eu odeio o inverno, já pode querer ir embora por causa do frio. Se você tem saudades da família no Brasil, tudo é motivo para voltar para o Brasil, se você não tem um propósito, tá? Então você tem que saber por que você está vindo aqui, porque cada dificuldade que você tiver, você vai lembrar: não, mas eu vim por isso, eu vou vencer. Então, se você sabe por que você veio, você tem que focar naquilo, no seu propósito. Você veio para conseguir isso, você veio porque você quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer viajar, quer conhecer outros países da Europa, quer aprender outra língua, fazer uma universidade ou uma experiência internacional mesmo, né? Então você tem que saber, se você vem por vir, porque um amigo veio, ou porque tá na moda, aí a primeira dificuldade você acaba desistindo. Então você tem que ter um propósito e um planejamento, é saber como que você vai fazer quando você estiver aqui. Se você não tem a profissão, você já vai se preparando e com certeza você vai conseguir. Se você tem um propósito, se você se legaliza, se você tem sua reserva financeira, se você tem uma profissão, com certeza você pode viver muito bem em Portugal. Essa história que falam que aqui em Portugal, principalmente não sei se é haters, os portugueses, né, que entram aí nos comentários, eu acho que eles nem assistem o vídeo, só pelo título, ele já vai e coloca aqueles comentários, né, que tem imigrante demais, vai embora pro teu país, não tá feliz, vai embora pro teu país, que tem muito brasileiro voltando para o Brasil, muito brasileiro passando fome, muito brasileiro com dificuldades. Tem muito brasileiro com dificuldade realmente. Por quê? Porque eu acredito que seja isso, tá?
esses brasileiros que estão com dificuldade são justamente esses que vêm como turista, daí não consegue emprego, não consegue se legalizar, aqui é muito demorado, documentação, burocracia é demorada, e aí a pessoa tá sem dinheiro, e aí sem dinheiro você não faz nada. Dinheiro é liberdade, entendeu? Dinheiro te dá liberdade, por isso que você tem que ter uma reserva financeira. Então, se essas pessoas não se planejaram, vieram ilegal, é grande a probabilidade dessa pessoa se dar mal. E aí, responsabilidade a pessoa vir para Portugal também, sem saber que é assim, sem se informar. Assim, vou lá, vou me arriscar. É um pouco irresponsabilidade isso, né? Essas pessoas que se dão mal são pessoas que não se planejaram, muitos vieram como turista, aí se dá mal mesmo. E é por isso que eu falo, é o motivo para você não vir se você não tem como se legalizar, porque eu não quero que alguém venha porque me ouviu aqui no vídeo, porque eu motivei a vir e se dá mal. Eu quero que você venha e que você se dê bem, tá? Tem português que escreve, volta pro teu país. Que país? Para mim, Portugal é meu país, eu moro aqui hoje, Portugal é meu país. Eu sou muito correta, eu sou uma pessoa muito certa, faço tudo certinho, eu pago imposto, eu respeito a cultura, eu respeito os costumes, eu quero que Portugal seja um país seguro, que seja um país que dê boas condições para a população, para quem mora aqui. Eu tenho amor por Portugal, então Portugal é o meu país também. O Brasil é meu país porque eu nasci? Portugal também, o mundo é meu, o mundo é nosso. O mundo é para todo mundo, o mundo é nosso, o mundo é o nosso quintal, o direito de ir e vir. Se você tem autorização para entrar no país, por que você não pode? O país é seu também. A gente mora onde a gente quer, se quer morar na França, vai para a França, quer nos Estados Unidos, desde que você tenha autorização, que você esteja legalizado, que você cumpra as regras, que você pague os impostos. Não importa. Então, esses portugueses que falam que aqui não tem emprego sim, tá? Agora, você tem que estar capacitado para pegar o que tem, né? Não adianta também você vir empurrar a sua profissão, uma profissão em desuso, muitas vezes, falar, eu vou para Portugal, vou trabalhar disso, sendo que aqui não tem demanda. Então, antes de vir, a responsabilidade sua, você pesquisar, você ver se tem demanda para aquela sua profissão, qual a região de Portugal que tem mais demanda, para você poder saber onde você vai morar, né? Então, são dicas, né, que eu dou. Primeiro você vê a sua profissão e você entra lá na internet, no Google e procura vagas para essa profissão em Portugal. Aí vai aparecer lá quantas vagas. E você faz uma pesquisa onde tem mais vaga. O norte de Portugal, por exemplo, tem muita indústria. O norte de Portugal tem indústria, tem prestação de serviços e tem turismo também, né? Então você tem que fazer uma pesquisa desse tipo para você saber mais ou menos onde você vai morar, o que você vai fazer aqui, tá? Quem vem sem planejamento, ilegal, é ser irresponsável, tá? Principalmente se tiver criança, então Deus me livre, aí é loucura, tá? Então, aí vai falar mal de Portugal porque veio pra cá, não conseguiu emprego, não conseguiu. Você tá no Brasil, você já tem que sair do Brasil legalizado e você já tem que conhecer um pouco de Portugal, né? Você tem que pesquisar com a internet aí hoje, só não pesquisa quem não quer, né? Então é isso, tá? Se você tem um propósito, você resiste às dificuldades, você passa aquela fase da adaptação, você sabe por que você tá aqui. A adaptação, você sofre, mas é normal sofrer na adaptação. Você tá longe das pessoas que você ama, você tá num clima, temperatura diferente, é tudo diferente, costumes diferentes, cultura diferente, é tudo diferente. É como se estivesse nascendo de novo num outro país, né? Então é natural que você sofra na adaptação. Sofre, o primeiro ano sofre muito, aí o segundo ano aí começa a melhorar, segundo, terceiro ano você já tá legal, entendeu? Aí você já sabe o caminho das pedras,
Principalmente se você tem uma profissão, às vezes você tem aquela profissão, mas chegando aqui, você não vai conseguir já entrar na sua profissão, mas você pode entrar como um ajudante, vai conhecendo, vendo como que funciona e já fazendo um plano de carreira, você mesmo fazendo o seu plano de carreira para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, não tem como dar errado, tá? Mas só venha nessas condições, legalizado, com uma reserva financeira e tendo um propósito aqui para Portugal. Sabe por que você está aqui? Porque cada dificuldade você vai lembrar por que você veio. Porque se você não tem um propósito, qualquer dificuldade você pode voltar, tanto faz, não é assim? Tá bom? Eu espero que tenha sido útil este vídeo, que você tenha gostado. Escreva seu comentário se você gostou, se você concorda comigo, se você não concorda, se você tem alguma experiência nesse sentido, portugueses, brasileiros, fiquem à vontade. Eu adoro ler o comentário de vocês. Escreve também de onde vocês são, que cidade vocês estão, onde vocês estão, gosto de saber também, tá bom? E me siga no Instagram, é o @nildalourenco_oficial. Não se esqueça de visitar lá os shorts, meus vídeos curtos, que eu coloco frases motivacionais, coloco aqueles casais dançando com uma frase assim, para inspirar vocês também, né? A viver a terceira idade, que seja a terceira idade, ou já para quem é jovem, né, já vai vendo como que é a terceira idade. Tá bom, gente? Então, olha, um grande beijo, muito obrigada, dá seu like, se inscreva, até o próximo vídeo. Obrigada.